O incolor Tsukuru Tazaki e seus anos de peregrinação. Esse aqui é um livro de Haruki Murakami e é o quarto livro que eu finalizei nesse meu desafio de ler 36.500 palavras no ano, no caso 100 páginas por dia. Bem, esse aqui é o segundo livro do Murakami que eu leio, na verdade é o quarto livro, mas o primeiro foi a trilogia 1Q84, e é um livro que eu gostei bastante da leitura, embora eu não saiba dizer assim, se eu acho ele excelente. Foi uma leitura assim que eu gostei bastante, mas eu acho que ele é um livro legal e talvez um bom livro, mas talvez não tanto além disso. Para ser sincero, eu ainda estou refletindo um pouco sobre isso. A história é sobre o protagonista, que é esse Tsukuru Tazaki, e mostra ele no livro ele tem 36 anos, mas ele fica rememorando alguns eventos que aconteceram com ele quando ele tinha por volta dos 17 e posteriormente por volta dos 20. E a história, no caso, ela fica fazendo essas mudanças de tempo, ora mostrando o presente dele, em como tudo afetou ele e o que ele pretende fazer a partir de agora, e passando para o passado, mostrando algumas cenas do passado e outras mais como apresentadas como recordações mesmo, em que ele vai pensando nas coisas que aconteceu e o autor vai mostrando algumas coisas que ocorreram com ele. O ponto é que é o seguinte, e isso aqui é central para o livro, estando até na capa. Embora, inclusive essa capa aqui é muito boa, não dá para ver direito, só dá para ver os círculos e aqui atrás, na verdade é um mapa das estações de uma cidade do Japão. Eu não sei se Tóquio ou Nagai, as duas fariam sentido, mas o ponto é o seguinte: quando era adolescente, o Tsukuru Tazaki ele fez um grupo de amigos. Eles acabaram participando do mesmo grupo de estudos na escola, né, lá no ensino médio, e eles formaram uma amizade assim, uma amizade muito sólida. E para eles, na época, o grupo era inseparável, eles eram todos muito amigos, eram três rapazes e duas garotas, e eles não conseguiam pensar exatamente a vida sem um ou outro, porque era uma amizade tão natural, tão pura deles, eles se completavam de uma forma que era um lance que o Tsukuro ele vai mencionando várias vezes ao longo da obra, que é o tipo de coisa que raramente acontece e quando acontece é só uma vez na vida. Então, esses personagens, uma coisa sobre eles é que todos eles tinham uma cor no nome. É, e em japonês isso fica bem menos estranho, eu acho, do que em português ficaria. Mas, por exemplo, tinha um personagem que ele tinha vermelho no nome, outro que tinha azul, uma garota que tinha preto no nome e uma que tinha branco no nome. Eu não lembro o sobrenome de todos, mas se eu não me engano, o vermelho o sobrenome era Akamatsu e a preta era Kurono. E que tem o Kuro, que é de preto, e o Aka do Akamatsu é de vermelho. E no entanto, desses cinco, apenas Tsukuro não tinha nenhum componente no nome dele que indicasse uma cor. Na verdade, o Tsukuro é um verbo Tsukuro, que significa fazer, construir. Fazer no sentido de criar, construir. E ele não tinha uma cor. E isso fez com que sempre ele ficasse se sentindo um pouco isolado dos outros. Mesmo que o personagem admita que pode soar um pouco besta, ele via isso como uma separação que ele tinha em relação aos outros. Além de que os outros sempre pareciam ser muito vivazes com as suas características, suas qualidades e defeitos, enquanto que ele mesmo ele se sentia muito apagado, sem pontos fortes, sem pontos fracos, nada memorável, nada que se destacasse e nada que ele de fato trouxesse como contribuição para o grupo. Isso é algo que marca não só o personagem durante a adolescência dele, mas essa ideia dele ser incolor, dele ser meio vazio, um recipiente sem nada, acompanha ele por bastante da vida dele, até chegar no presente dele, de quando ele tem 36 anos. E em diversos momentos ele encontra alguns personagens que têm cores. Na verdade, todos os amigos que ele faz, e são só esses quatro e mais um depois, eles têm alguma cor relacionada a eles, e o Tsukuru não tem. E isso deixa sempre ele pensando sobre essa questão da suposta vaziez dele. E, no entanto, apesar desse grupo de personagens terem sido tão unidos naquela época, quando o Tsukuro faz 20 anos, ele está morando em Tóquio porque foi lá para estudar, né, fazer
faculdade de engenharia, porque desde criança ele era muito fascinado por estações de trem, então ele sempre teve vontade de construir estações de trem, e por isso que aqui eu falei que eu acredito que sejam linhas de trem. Sim, tem aqui não sei o que line, então são linhas de trem, tá em inglês o mapa, mas enfim, a capa é muito boa por causa disso, porque vai mostrando várias linhas de trem e as estações dele, não sei se é de Tóquio ou de Nagoya, que é a cidade natal desse grupo de personagens. Então, quando o Tsukuro ele tá lá nos 20 anos dele, e é claro que a dinâmica do grupo mudou um pouco, porque todo mundo começou a ir pra faculdade e tudo mais, e o Tsukuro era o único que foi morar em outra cidade, os outros permaneceram na, na cidade natal deles de propósito, justamente para não perderem o contato, manterem o mesmo contato, mas ainda assim o grupo era tão unido quanto sempre. E sempre que Tsukuro podia, tinha feriados prolongados, tinha férias, tinha dias que ele podia tirar da faculdade, e ele voltava para Nagoya imediatamente. É uma viagem de, se eu não me engano, fala que são 2 horas de trem ou 3 horas de trem, então não é algo absurdo. De certa forma, de trem-bala. Trem-bala, eu acho que eram 2 horas que o autor menciona. E ele sempre ficava voltando e a amizade deles era sempre a mesma, tão próxima quanto sempre foi, mesmo o Tsukuro tendo se mudado. No entanto, em um dia, repentinamente, sem Tsukuro fazer ideia do porquê, um dos amigos liga para ele, no caso o Azul, e ele fala: Olha, Tsukuro. E tem isso, os amigos eles chamavam um ao outro pelas cores, menos o Tsukuro que não tinha uma cor. Então era azul, preta, branca e vermelho. E aí o azul, que sempre foi meio que teve, digamos, um dom para meio que ser um porta-voz, digamos assim, ele liga pro Tsukuro e diz: Olha, Tsukuro, você não pode mais se encontrar com a gente, não nos procure mais, não venha atrás da gente, não ligue pra gente. E você deve saber bem o motivo, e é isso. E aí Tsukuro é literalmente brutalmente cortado de toda a convivência no grupo, sem ter como se explicar, sem conseguir questionar do tipo, porra, por que isso? Ele só fala tudo bem e desliga o telefone. E aí ele fica massacrado, ele literalmente perde toda a vontade de viver e passa 6 meses só contemplando a morte. Inclusive o livro começa com, esses, com essa parte dele flertar com a morte, que diz: de julho do segundo ano da faculdade até janeiro do ano seguinte, Tsukuro Tazaki viveu pensando praticamente só em morrer. E o livro fala, justamente começa quando tem essa quebra do grupo de amigos, e Tsukuro é eliminado do grupo de amigos, e ele não consegue entender porquê, e até os 36 anos ele não sabe exatamente o motivo, nunca procurou descobrir. Ele teve uma vida que ele considera completamente vazia, apesar dele ter o trabalho dele, morar sozinho, pagar todas as contas, mas nunca conseguiu se envolver com ninguém depois disso. Ele teve um amigo fez um único pessoa que ele diria que considera um amigo nesse interim, e também apresentaram essa relação no livro. E do resto ele ficou sem saber nada. Até que ele conhece uma mulher, Sarah. Eu acredito que seja Sarah, se for um nome japonês. Eu não lembro de ter visto nenhuma japonesa com esse nome, mas acredito que ela seja japonesa, então suponho que seja assim a pronúncia. E ela conversa com ele, no terceiro encontro, ele menciona essa ocasião com os amigos, e ela fala: Olha, eu acho que deveria encontrar eles. Aí ele fica meio reticente, ela diz: Não, que se a gente vai ter alguma coisa, eu acho que só vai dar certo se você meio que desatar esses nós aí. Acho que você tem uma ferida muito grande disso que aconteceu, e você precisa resolver, descobrir o que aconteceu, falar com essas pessoas. E aí é quando o Tsukuro Tazaki ele resolve ir confrontar os amigos dele de surpresa, para descobrir o que foi que teve depois de todos esses anos. E é justamente a parte que fala e seus anos de peregrinação. E embora esse lance de seus anos de peregrinação pode, na verdade, ser toda a vida dele, já que ele considera que não tem uma casa. Desde que aconteceu aquele lance com os amigos dele, que ele considerava Nagoya como sua casa, depois daquele ele não tem mais casa. Então talvez a vida dele toda seja uma peregrinação, de certa forma. E aí a obra vai abordando o passado dos personagens, a lembrança dos personagens, principalmente do protagonista do Tsukuro, enquanto ele vai se encontrando com os amigos dele do passado,
E tentando não só isso, assim, existem obras que são de coming of age, que é amadurecimento. E essa não é exatamente uma obra de amadurecimento. É uma obra, talvez, de, não sei, de se encontrar, de se resolver, porque o personagem ele já tem 36 anos, então ele já é um adulto pleno, digamos assim, já está quase entrando na meia-idade, e ele precisa resolver essas coisas do passado dele e encontrar respostas para a vida dele antes que tudo que chegue um ponto da vida dele em que talvez ele não consiga mais fazer essas coisas. Então o amadurecimento dele já ocorreu, inclusive de certa forma apresentado no livro, e é um amadurecimento muito, digamos, canhestro e talvez muito moderno, em que as pessoas crescem, passam pelos seus 20 e início dos 30 anos, sem de fato conseguirem resolver várias pendências das vidas delas, mas vão chutando para frente, sobrevivendo, e talvez muitas delas nem consigam resolver antigas feridas que elas têm, mas aí, com 36 anos, o Tsukuru Tazaki, ele vai justamente lidar com essas questões, e o livro aborda muito a forma como o personagem se percebe, a forma como ele percebe os outros e seu lugar em relação aos outros. E é muito interessante, conforme ele vai encontrando os amigos dele, as coisas que ficaram diferentes. Tem 16 anos que ele não vê esses amigos. E os amigos dele mudaram bastante. Alguns nem tanto em aparência. Na verdade, eu acho que nenhum tanto em aparência. Mas em sonhos, em perspectivas, as guinadas que as vidas dele tomaram. E conforme eles vão conversando sobre isso e pensando, pô, lembra como tal coisa era de tal jeito, como fulano era assim, e vai mostrando essas mudanças enquanto o Tsukuru Tazaki tenta encontrar um norte para a vida dele. Ele se sente desde ele é uma metáfora que ele usa mais de uma vez. Eu acho que não é nem ele que usa a metáfora pela primeira vez, mas a namorada dele. Ele fala que quando a amizade dele acabou com aquele pessoal, ele se sentiu como se ele estivesse num navio à noite e ter sido jogado no mar, e o navio foi direto. A vida, os amigos, o mundo, e ele lá no escuro nadando, tentando se situar. E é justamente esse processo de se situar que o livro vai mostrando. E assim, a trama, ela não é exatamente tão elaborada. O objetivo do livro não é passar uma história assim que vai empolgar, que vai deliciar. E, inclusive o final do livro ele é bem maldoso com o leitor, digamos assim. Embora eu acho que tenha um motivo bem forte para isso, mas que eu não vou falar porque é justamente o final. Então vou deixar esse mistério aí para quem resolver ler. Mas o autor se foca bastante nos personagens, as percepções deles, como ele se relaciona com todo o resto do mundo, com a vida deles. E eu acho que o Haruki Murakami ele é muito bom em, às vezes, a forma como ele descreve algumas coisas, as metáforas que ele usa, os pensamentos que os personagens têm. Eu acho legal como ele não tem medo de botar pensamentos estranhos nos personagens, e são pensamentos que às vezes as pessoas têm durante a vida, quando vê alguma coisa e pensa alguma coisa estranha sobre aquilo, lembra de algo completamente dispa sobre aquilo. E o Haruki Murakami não tem medo de botar isso e fica muito bom, ele consegue fazer isso de uma forma muito boa. E apesar de muitos dos livros do Haruki Murakami terem um componente muito forte de realismo fantástico, como por exemplo o IQ84, esse aqui ele não tem. Ele tem até alguns detalhes que o narrador afirma como fato que são meio místicos, que são meio assim, pô, você sabe que isso não acontece, não é desse jeito que acontece, não é desse jeito que funciona. Mas o autor afirma declaradamente daquele jeito, e é só num momento, só numa passagem, não tem tanto efeito na história. Inclusive tem uma história dentro da história que é interessante, de um cara que via a aura das pessoas e dizendo que toda pessoa tem uma cor e que se relaciona com a ideia de Tsukuru ser um cara incolor. E eu acho que o Haruki Murakami também faz isso muito legal, faz isso de forma muito natural. E você não estranha quando esses momentos passam, mas são breves. A história mesmo é para abordar o personagem, abordar os amigos dele, mostrar esses pensamentos dele, essa relação que ele tem com a vida, com o trabalho, com essas grandes perdas que ele teve durante o envelhecimento dele e do rumo que alguns amigos dele que ele não sabiam para onde tinha ido foram tomando. Além de alguns questionamentos que são colocados no início do livro, por exemplo,
porque ele foi abandonado pelos amigos, isso é algo que é explorado no livro, é mostrado. E assim, como eu falei, o foco não é uma história bem construída que vai pegar o leitor de surpresa. Não, é um mistério por conveniência, porque é uma coisa que vai levar a história adiante. Mas tem uma explicação simples até, de certa forma. Acho que dá para você pensar nela de uma forma metafórica, de uma forma metafísica. Inclusive o próprio personagem faz isso mais de uma vez. Mas é uma explicação bem pé no chão e nenhum grande mistério, segredo, revelação, trama policial. Mas, independente disso, é um livro muito gostoso de ler. Mas eu falo essas coisas porque não é um livro que todo mundo vai gostar. Mas se você gosta da ideia de ver o personagem repensando sobre a vida dele, sobre a adolescência, sobre essas questões que as pessoas precisam lidar, eu acho que é um livro bem legal, que pode ser bastante satisfatório. E o Haruki Murakami, assim, eu acho que esse não é o melhor livro dele. Eu gosto muito mais do que 84, e eu acredito que ele tem outros livros que sejam melhores do que o Incolor, Tsukuru Tazaki, mas é um livro que eu gostei bastante da leitura e que eu acho muito bem executado. Então, por enquanto é isso. Espero que tenham gostado desse meu vídeo sobre o livro. E fica aí a minha sugestão dele. Eu gostei bastante. Eu tenho outros livros do autor e provavelmente eu vou estar lendo esse ano. Eu queria ler alguns outros dele, mas são grandes. Tipo Kafka Beiramar, O Assassinato do Comendador. Tem mais de 500 páginas e eu achei que seria bom pegar alguns livros menores agora no início do projeto. Embora conforme eu for ficando cansado de fazer vídeos, é provável que eu pegue uns livros maiores para ficar mais um tempinho de folga de estar gravando vídeo. Mas enfim, é isso. Espero que tenham gostado. Se é o primeiro vídeo que você está vendo aqui no canal e gostou, mas dificilmente pessoas que chegam novas no canal acho que veem o vídeo até o fim, enfim. Se inscreva no canal, deixe seu like aí para ajudar o camarada aqui que está fazendo esse desafio. E comente sobre o que você acha do autor, se é que já leu algum livro dele, sobre se tem interesse em estar nesse Incolor do Tsukuru Tazaki, se já leu, o que achou, se gostou, não gostou, se concorda com o que eu falei, e esse tipo de coisa. Mas por enquanto eu vou ficando nessa, e até o próximo vídeo.